Glória a Deus. Graça, paz, irmãos. Amém? Bendito seja Cristo Jesus. Vamos dar continuidade ao estudo anterior e hoje eu tenho que correr um pouco para concluir, para a gente poder concluir este raciocínio sobre graça, a graça de Cristo Jesus. Então, no estudo anterior, eu falei sobre graça, que vem do termo grego charis, que é os benefícios concedidos por intermédio de Deus em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, revelado nas cartas de Paulo. A graça, ela está revelada nas cartas de Paulo. A graça pura, a graça que salva sem mérito nenhum da lei, ok? Então eu falei sobre graça, que devemos crescer no conhecimento. O que é conhecimento? Gnosis. Então falei sobre graça, que ela era uma opção, não era uma opção, certo? Tem que ser uma necessidade, o desejo de crescer. Agora eu vou falar sobre a graça, ela se opõe ao sistema de méritos. Se é graça, não pode ser mérito. O que é mérito? Mérito é tudo aquilo ou qualquer coisa que eu faça para me gabar, para me gloriar, para dizer que eu fiz, eu posso, então mérito é meu, foi eu que fiz. Então a graça não bate com isso. A graça, ela não se mistura com o sistema de mérito. Mérito foi no tempo da lei. Se você cumprisse a lei, você merecia aquilo por fazer, por ter, por suportar. Então é mérito. Então os judeus, eles foram julgados pelos méritos da lei e não conseguiram, nenhum deles conseguiu cumprir a lei, certo? Todos eles foram culpados, pela lei, condenados pela lei à morte. Mas Cristo veio e cumpriu a lei. O mérito é de Cristo, a glória é de Cristo, o favor é de Cristo, o louvor é para Cristo, tá certo? As bênçãos vêm de Cristo. Então, a graça, ela se opõe ao sistema de mérito. Por exemplo, Efésios capítulo 2, olha só, para você entender, ter um entendimento. Versículo 8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por intermédio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então não vem do mérito de vocês, não vem do esforço de vocês, não vem daquilo que vocês fazem, não. Graça é o favor imerecido, é o dom de Deus. Não vem, aí o 9, olha o 9, ele diz, aqui ó, não por obras, não é mérito seu, para que ninguém se glorie. Ó, eu fiz jejum, eu fiz voto, eu tomei ceia, eu guardei o sábado. Isto seria mérito. Se não fosse graça, seria mérito, seria obra. Mas o texto aqui diz, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu jejuei mais do que tu, besta. Você vai secar e não vai conseguir os seus objetivos, porque não é por mérito, é por graça, é por vontade de Deus. Deus é soberano, Ele faz se Ele quiser, como Ele quer, em quem Ele quer. Deus opera da maneira que Deus deseja operar, e não porque eu quero, eu mando em Deus, por causa da minha oração, por causa do meu jejum, por causa do meu dízimo, porque eu participei de um pãozinho com suco, ou porque eu guardei o sábado. Isto Deus não vê, isto não pertence mais a memória de Deus. A memória de Deus agora está na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. É de lá que vem a graça, o favor, para nós, Então, sem mérito nenhum, sem obra nenhuma da lei. Então está aqui, ele diz, porque não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a graça, ela se opõe, às obras da lei. Romanos, mais um versículo para a gente entender.
Vamos aqui para Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, versículo 4 diz, olha o versículo 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Se eu trabalho, eu tenho direito, é mérito meu receber o meu salário. Olha só, olha a comparação aqui, isto é mérito. Agora, o 5, todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Isto aqui é graça. Ou seja, o mérito da obra, eu trabalho, não, eu trabalhei. Eu chego naquele dia lá no meu patrão e digo, ei rapaz, eu trabalhei, olha aqui minha mão, olha aqui minha carteira assinada, olha aqui meu ponto batido, né? Olha aqui o que eu fiz, olha, vai ver lá o que eu fiz. Isto é mérito. Mas olha o que é que Paulo fala a respeito da graça. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia, né, em Deus, naquele que fez, naquele que trabalhou, naquele que produziu por mim e por você na cruz, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça, do mesmo daquele que trabalhou. Ou seja, os judeus trabalharam na obra, na lei. Nós não. Nós cremos naquele que guardou a lei, que cumpriu a lei e derramou na cruz e cravou na cruz do Calvário. Então a nossa fé não vem da lei, não vem na lei nem em Moisés. A nossa justificação vem quando nós cremos no sacrifício de Cristo Jesus, que derramou seu sangue e justificou todo aquele que tinha o nome no livro da vida, que foi escolhido antes da fundação do mundo, que foi eleito, predestinado, que foi dotado da graça, né, de Cristo Jesus, simplesmente por graça, porque ele quis. Agora, o versículo 8, que diz: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. O camarada errou, praticou o pecado e Deus olha para ele e diz: não vou culpar você não, está tranquilo, sua graça, minha graça permanece em você, fique feliz, você não foi chamado para estar pecando, mas você praticou, houve um deslizo, e a Bíblia diz como é feliz, ele é feliz, aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Por quê? Porque é graça. Ele fez, mas a graça de Cristo, onde abundou o pecado, superabundou isto aqui. O Senhor não atribui culpa, superabundou a graça de Cristo Jesus. Se você quer discutir isso, vá discutir com Deus. Foi Deus que quis assim, e não o pastor Van, que estou mudando a história, estou inventando a doutrina. Está escrito aqui, Deus não imputou pecado, culpa naquele homem, naquela mulher. Foi Deus, foi o Criador e não eu, certo? Então, observação aqui. Há pessoas dentro da igreja, do corpo de Cristo, nas reuniões, né, que não crescem. Aceitou Jesus, eu quero aceitar Jesus. Esse não cresce. Quem quer aceitar Jesus aqui, irmão? Esse não vai crescer. Esse não foi chamado para o crescimento. Faz parte da multidão. Faz parte, ele é apenas aquele que acrescenta número. Ele faz parte de uma religião. Não faz parte do corpo de Cristo. Não vai crescer. Vou provar isso. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios capítulo 3. Versículo de número 1 ao 3, que diz: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais. Paulo queria ensinar a doutrina da graça, sobre predestinação, salvação não se perde, novo céu, nova terra, que o mundo estava se acabando, um mundo não físico, mas um mundo mosaico, a lei de Moisés, e uma série de outras coisas que nós da graça ensinamos, e hoje, né, a religião, os irmãos, né, não entendem, não aceitam. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Irmãos,
Não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, né? Como a crianças em Cristo Jesus. Aí o 2. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Ok? Eu passei 28 anos para que a graça de Cristo, né, entrasse na minha vida e mudasse a minha maneira de pensar sobre as Escrituras, sobre a vinda de Jesus, sobre o princípio de dores, sobre a grande tribulação, novo céu e nova terra. Então eu passei 28 anos tomando leitinho, papinha, ralinha. Agora não. Agora é graça pura, meu irmão. Agora o negócio é outra coisa. Não sou mais enganado por essas gororobas religiosas que são pregadas nas escolinhas dominicais. Bom, Hebreus capítulo 5, sobre criança dentro do corpo de Cristo, dentro das religiões, nos templos evangélicos, tá assim, ó, de criança só pulando, gritando, marchando, rodopiando, vendo anjo com perna, sem perna, preto, branco, encarnado, roxo, dizendo que viu o Espírito Santo, tá assim, profetizando mentiras. Aí, quando vai passar a sacolinha, os bestas religiosos enchem aquilo ali, e eles todos de 6 em 6 meses viajando, né, conhecendo Flórida, Canadá, conhecendo Israel, e você não sai dessa mesmice por causa disso. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Não tem condições de receber a graça, aí fica sendo alimentado e preso, né, ali recebendo gororoba na escolinha dominical. Aqui, ó, Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 13, que diz: quanto a isto, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Mais de 1000 anos que a religião evangélica não cresce. E quando nós falamos que Jesus veio em 70 com todo o conhecimento, com toda a base bíblica, é de difícil... Não, isso é uma heresia. Quando nós dizemos que o diabo, né, foi preso, que está detido eternamente, né? Não, isso aqui não. O diabo está aí no meio da igreja, da tua igreja, da igreja de Cristo, não. Quem opera na igreja de Cristo é o Espírito de Cristo, não o diabo, né? Quando nós falamos que a grande tribulação já aconteceu em 70, com o maior sinal, a queda do templo, não, isso é porque você não cresce, não cresceu, meu irmão. Você está acostumado, né, a ouvir e foi doutrinado, né, com doutrinas religiosas somente para te prender dentro de um curral, para dominar você, para que todo mês você dê uma quantia em dinheiro para que o pastor troque de carro. Só isso e nada mais. Bom, quanto a isto, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. 12. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, olha só, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, estão precisando de leite e não de alimento sólido, de graça. Vocês só se alimentam de Moisés, vocês só se alimentam da lei, só se alimentam de batismo com água, vocês só conhecem Santa Ceia, vocês só conhecem dízimo, vocês só conhecem a apresentação de criança no templo, vocês só conhecem guardar o sábado, vocês só conhecem o jejum, vocês só conhecem o que sobre lei de Moisés, vocês não têm conhecimento, não aprenderam o que é graça, favor imerecido, o que é libertação, o que é salvação eterna. Vocês não cresceram. Paulo falando para a igreja, aqui ó, para os irmãos judeus. Vocês não têm, né, não querem aceitar
o alimento sólido, que é a graça que Cristo estava revelando em Paulo para aqueles irmãos. Agora o 13. Quem se alimenta de tal leite ainda é criança, né? Das doutrinas das doutrinas judaicas, da lei, do antigo pacto, da antiga aliança, é criança. E não tem experiência no ensino da justiça, da graça, da salvação pela fé. E o 14, mas o alimento sólido é para os adultos. Eu cresci, graças a Deus. Você do canal Iluminados em Cristo cresceu, está crescendo ou vai crescer para a glória do Rei Eterno. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Aqui, ó, tá bem? O que deve fazer, o que não deve, sem precisar de tutores, de pastores colocando mão, de se consultar, né, com gurus, pastores gurus. Pastor, meu carro devo ungir? Pastor, que cor eu compro meu carro? Pastor, o senhor teve algum sonho comigo? Pare com isso. Seja firme na vontade de Deus em Cristo Jesus. Determine o que você quer fazer, o que você quer comprar, a que cor você quer. As opções são suas, porque a graça de Cristo, o poder de Cristo, o Espírito de Cristo está na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, está aqui o 14, certo? Mas o alimento sólido é para os adultos. Bom, então, pastor, o que é que me impede de ter esse crescimento que o senhor teve 28 anos nos púlpitos das igrejas e na escolinha dominical, só fazendo assim, ó? Não tinha direito de perguntar e de crescer. Depois que eu me afastei, aí eu comecei a entrar por um irmão chamado Fernando Costa, que veio aqui e nos deu luzes da graça de Cristo. Parabéns a meu irmão, a graça de Cristo, saúde, meu irmão, né? E nesses dias quero te dar um grande abraço, um abraço forte, porque ele é forte, um abraço bem forte na sua pessoa. A paz de Cristo Jesus do Eterno a você e sua esposa. Amém? Glória a Deus. Obrigado, irmão. É Fernando, para a glória de Deus. Então foi ele que nos trouxe. E daí por diante, só crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. E o que me impedia de crescer, de obter esta bênção da graça de Cristo Jesus? Vamos lá? Vamos aqui para 2 Coríntios, capítulo 3. Presta bem atenção aqui no que você vai ouvir e vai ver nessa telinha aí. 2 Coríntios capítulo 3. Bom, quando eu lia, não entendia, mas quando a graça de Cristo, a mente de Cristo focou aqui, eu indico para você. Você vai conseguir diferenciar o que é lei, o que é graça, o que é Moisés, o que é Cristo, o que é morte, o que é vida, o que é ministério eterno e o que foi ministério provisório. Acabou em 70. Tudo isso está em 2 Coríntios, capítulo de número 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler. Então, o que é que me impedia? Vou falar de mim, da minha pessoa. O que é que me impedia de crescer? Primeiro, ser seguidor de Moisés. Como assim, pastor? Eu nunca fui seguidor de Moisés. Ah, não? Vamos ver aqui. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Você vai ter que ler isso aqui. Vai ter que ler e crer. Se você não praticar, aí, meu irmão, eu não posso fazer nada. Mas se você crer, aceitar, praticar e ter o entendimento da graça, vai-se embora. Aí você vai crescer no conhecimento. O ministério que trouxe a morte. Presta atenção aqui. Isso impedia e impede, né, os crentes de crescer no conhecimento e na graça. Isso me impedia, porque eu não tinha esse entendimento. Olha só. O ministério que trouxe a morte foi cravado com letras. Que ministério foi esse? A lei de Moisés. Em pedras, letras em pedras.
esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Eu não vou entrar aqui, esmiuçar o texto, entrar no conceito teológico, no conceito histórico, judaico, judeu, da história do tempo. Não. Eu vou ler o texto e você vai entender pelo texto, certo? Então, que não podiam fixar os olhos à face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Aqui, ó, desvanecente, ou seja, o ministério de Moisés estava se acabando. E o que era o ministério de Moisés de morte? A lei. Os ensinamentos de Moisés, a lei sacrificiais, a lei cerimoniais, aquilo estava se acabando. Olha aqui, procura no dicionário, o que significa isso aqui, ó? Desvanecer, procure. Então, esse ministério de batismo com água, de Santa Ceia, que é Páscoa, voto, dízimo, jejum, guarda de sábado e outras séries de mungangas que a religião evangélica pratica, estava se acabando. Naquele tempo lá para Paulo. Isso teve um fim. O fim chegou, já acabou, isso aqui já passou. Preste atenção aqui. Então isto me impedia de crescer. Por quê? Porque eu nunca li assim e eu praticava jejum, dízimo, monte, sacrifícios, voto, apresentar criança, fui batizado em água. Eu não tinha este conhecimento. Preste atenção. E você vai, cada vez que você lê 2 Coríntios capítulo 3, você terá melhor entendimento. A sua mente vai se abrir. Aí você vai se libertando das mungangas religiosas. Vamos lá. Versículo 13. Sempre 2 Coríntios, versículo 13 agora. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Ou seja, os israelitas, Moisés colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem aquela resplendor, certo? Ou seja, todo religioso tem um véu na face. Quando coloca o véu, não consegue ver o resplendor da graça. E o que é este véu? São as práticas da lei de Moisés. É justamente quando você pratica a antiga aliança, o antigo pacto. Ou seja, então, preste atenção aqui, não somos como Moisés. Paulo estava dizendo, nós não. Nós da nova aliança não somos como Moisés. Nós da graça não somos como Moisés. Não praticamos a antiga aliança, a lei de Moisés. Nós não. Leia o texto, não sou eu. É o texto. Acredite nisto aqui. Versículo de número 15. Preste atenção no 15. De fato, até o dia de hoje, Paulo dizendo, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu sobre os seus corações. Quando Moisés é lido, um véu cobre, entendimento, coração é entendimento, cobre os seus corações. Quando Moisés, Malaquias 3:10, é Moisés. Pedido de dízimo é Moisés. Batizar criança ou batizar uma pessoa no tanque batismal, batizar em água, é Moisés. Praticar a Páscoa, a Santa Ceia, é Moisés. Guarda de sábado, é Moisés. Que mais? Voto, fazer voto, é Moisés. Jejum, é Moisés. Tudo isso, né, é lido nos dias de hoje. Sim ou não? Sim. Sim, eu pratiquei isso, eu praticava isso. Eu praticava Moisés. Eu servia Moisés e não conhecia o Cristo ressuscitado. Certo? Então, tudo que Cristo
praticou ali até a cruz Moisés, certo? Para Moisés. Então preste atenção nisto aqui. Então as práticas do Antigo Testamento, as práticas da Antiga Aliança, quando uma pessoa que se diz ser evangélico e pratica as coisas da Antiga Aliança de Moisés, tudo isto aqui, as cerimônias, apresentar criança no templo e uma série de outras coisas, isso tudo aqui é véu. Ele faz isso, ó. Ele não consegue enxergar a graça pura de Cristo Jesus revelada nas cartas de Paulo. Não consegue, por causa disso aqui. Beleza? Segunda coisa. Quem serve a Moisés serve a antiga aliança. Você tem que saber diferenciar em qual aliança você está. Na antiga ou na nova? Na velha ou na nova? Em que aliança você está? E o que é que você pratica da aliança? Se você está na velha, pratica as obras de Moisés, a lei. Se você está na nova, você vai viver pela fé. Pela fé. Unicamente a graça de Cristo Jesus é fé no sacrifício de Cristo. Batismo com águas, antiga aliança. Batismo na cruz, descer, morrer e ressuscitar a morte de Cristo, é nova aliança. É Cristo, Jesus. Então, quem serve a Moisés, serve a antiga aliança. Versículos 14, sempre o capítulo 3 de 2 Coríntios. Aqui, ó. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido a antiga aliança. Não foi tirado, porque é somente em Cristo que é removido. Em Cristo, o Espírito. Não mais o Cristo judeu, filho de Maria, mas o Cristo ressuscitado. Paulo vai dizer isso no versículo 17. Ele vai dizer que este Cristo aqui, o Cristo que morreu, não é mais o mesmo em aparência. Ele agora é o Espírito. O Espírito Santo é Cristo ressuscitado. Bom, então, na verdade, as mentes dele se fecharam. Então, quem serve a Moisés serve a antiga aliança. Está aqui, ó, leia direitinho, leia 2 vezes, 3 vezes, que você, meu irmão, vai entender. Versículo 15 diz: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Então, quando o seu pastor está no púlpito da igreja, abra sua Bíblia em Malaquias 3:10 ou Mateus 23:23 e pede o dízimo, ele já está com o véu e está colocando véu em você, para que não resplandeça a graça do Evangelho de Cristo e você seja liberto. Tá? Leia, não vá por mim, vá pelos textos aqui. Eu estou apenas repassando a verdade. Está aqui, ó. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, a antiga aliança até a cruz, de Gênesis até a cruz, tudo é Moisés, antiga aliança. Ok? Então, o que é que me impedia de crescer? Ser seguidor de Moisés, servir a Moisés, ou seja, servir a antiga aliança, o antigo pacto. Terceiro, ser ensinado ou doutrinado pelos véus de Moisés. Versículos 14 e o versículo 15. Isso aqui, ó. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Então, os discípulos de Paulo não cresceram e ainda tinham véu. Eles continuavam seguindo a lei de Moisés, guardando a lei de Moisés, praticando a lei de Moisés, praticando o batismo, praticando o sábado, praticando o jejum, praticando o dízimo, praticando o voto, praticando a apresentação de criança e outras séries que praticam hoje. Tudo isto as mentes fechadas. Por quê? Porque estão na antiga aliança. Sim ou não? Sim. Se discorda de mim, escreve aí abaixo, ok? E o versículo
E ainda o versículo 15 diz a mesma coisa. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés, até o dia de hoje é lido no púlpito. As doutrinas em cima de Moisés, né? Os ensinamentos em cima de Moisés, tudo é feito, praticamente tudo, na antiga aliança, porque não conhecem, na verdade, não conhecem a graça de Cristo Jesus. 4. O que é que me impedia de crescer? 4. Enquanto o crente estiver em Moisés, praticando as ordenanças da lei, tipo batismo com água, apresentar crianças no templo, fazer voto, jejum, tomar ceia, dar o dízimo e outras séries de coisas, este crente, esta pessoa está morto e condenado eternamente a não conhecer a graça de Cristo Jesus. Você sabia disso? Todo crente evangélico, religioso, seja ele qual for, ou aquele também que diz que está na graça, mas que ele pratica essas obras aqui, batismo com água, jejum, dízimo, apresentar criança, fazer voto, tomar ceia, e outra série, né, de coisas que é a busca do Espírito Santo, correntes de libertação, e fitinha, né? Tomar água, né? Para dizer que vai ser curado, passar, ungir com óleo. Tudo isto são obras da antiga aliança Moisés. Não nos serve. Essas obras não foram transferidas para a nova aliança, para a graça de Cristo. Por quê? Porque se eu pratico uma dessas obras, eu anulo a graça de Cristo. Preste atenção aqui. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que diz: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ou seja, Paulo está dizendo que ele foi capacitado para ser ministro de uma nova. Ou seja, se Paulo diz que há uma nova aliança, a velha existia. Mas a velha, ela durou até chegar a nova. Chegando a nova, não tem lugar para a velha. A velha dissipa. E nós estamos na nova aliança. Presta atenção. Ou você está na velha praticando, ou você está na nova gozando da graça de Cristo Jesus, do favor imerecido. Então, aqui, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, do batismo, de água, de voto, de jejum, tudo aquilo, mas do Espírito. Agora é do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem é praticante da letra, das ordenanças, das cerimônias de Moisés, está morto espiritual, morto na antiga aliança. Agora, versículo 7. O ministério que trouxe a morte, a lei de Moisés, os sacrifícios, foi cravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Estava acabou em 70. Quando o templo cai, acaba a lei. Ali foi o maior sinal para os judeus, a queda do templo, que estava acabando. Tudo isto não era mais para a igreja, né, praticar. Mas a igreja evangélica não vive sem dotes, sem dogmas, né? É igual, falam da religião evangélica que vive dos santos, e as práticas da religião evangélica são piores do que a religião católica, porque eles, pelo menos, eles vivem daquilo mesmo. E os evangélicos não diz que são cristãos. A religião evangélica diz que é cristã, né? Que tem salvação eterna, tem não sei o quê, mas vive na prática de Moisés, na antiga aliança, praticando obras mortas.
mortas. Obras mortas. Versículo de número 9. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação. É forte. Se era glorioso o ministério de Moisés, né? Mas ele trouxe o quê? Condenação. Quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça, vida, graça, poder, favor. Aprenda em nome de Jesus. Você tem a mente de Cristo. Tudo que nós praticávamos na antiga aliança não passava de obras mortas. Já eu vou mostrar para você. 11. E se o que estava se desvanecendo, olha só, se acabando, o que? As ordenanças da lei estavam se desvanecendo, se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Não podemos servir a Deus e a Mamon, não podemos servir a Cristo e a Moisés. Um nascido de novo, ele não serve a Cristo e a Moisés ou a nova aliança e serve ao mesmo tempo a prática da velha aliança. Ele não pode servir a graça e a lei. Não pode, não há como. Então, está aqui. Isso impede você ou o cristão verdadeiro de crescer na graça e no conhecimento. Olha que toda a obra da antiga aliança feita em Moisés são obras mortas. Hebreus, capítulo 6 e o versículo 1. Presta bem atenção aqui, ó. Portanto, deixemos os ensinos elementares, que foram os primeiros ensinos, a respeito de Cristo, batismo com água, santa ceia, jejum, guarda de sábado, votos, e tudo que está na lei. Deixamos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, graça, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. 2. Da instrução a respeito de batismo. Todo tipo de batismo está contido aqui. Batismo, colocar o dedo no copo, era o batismo. Lavar rosto, era batismo. O batismo de João Batista está aqui. É batismo com águas. Batismo com água. Da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. 3. Assim faremos se Deus permitir. Ok? Então, tudo isso são considerados como obras mortas. Então, então podemos ver aqui, agora para concluir, capítulo 3 de 2 Timóteo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz, olha só, mas você quer crescer? Você quer realmente ser um cidadão do céu? Quer dormir tranquilo? Eu não fiz o jejum, quebrei o jejum. Eu não dei o dízimo, faltou R$1. Pare com isso. Esqueça isso. Não foi para você. Dízimo nunca foi dinheiro. E nunca foi para gentio. Foi só para Israel e acabou na cruz. Dízimo não está na nova aliança. Batismo não está na nova aliança. Não está escrito, nas cartas de Paulo. Você vai citar alguns, mas está fora de contexto. Você vai ver isso. Certo? O que mais? Jejum. Os discípulos de Jesus não jejuavam. Tem um estudo abençoado sobre isso. Voto. E tudo que a lei praticava, as cerimônias da lei, não serve. Paulo não trouxe, para a nova aliança, para o novo pacto feito no sangue na cruz do Calvário. Então, versículo 16, para a gente findar, está aqui, ó. Mas, quando alguém, eu me converti, você do canal Iluminados pela Graça, todos quantos foram iluminados pela graça de Cristo Jesus, mas quando alguém se converte ao Senhor,
o véu é retirado. Sai. Batismo com água deixa de existir. A ceia, jejum, dízimo, guarda do sábado, voto, apresentar a criança no templo, óleo ungido, nada disso faz parte da nova criatura. Por quê? Porque se converteu ao Senhor. O contexto está falando de Jesus. Presta bem atenção nesta revelação aqui. O contexto está falando de Jesus. Você vai ver que Paulo está falando de Jesus, Cristo, Jesus. Cristo, Jesus. A antiga aliança que foi dada a Moisés, a nova aliança que foi feita em Cristo Jesus. Agora, olha a revelação de quem é este Senhor aqui. Mas quando alguém se converte ao Senhor, não é Jeová, não é outro nome, não. Olha quem é este Senhor aqui, 17. Ora, o Senhor, quando alguém se converte ao Senhor, tá aqui, ó, o Senhor aqui, ó, quando alguém, aqui, ó, mas quando alguém se converte ao Senhor, este Senhor aqui, é este aqui, ó, 17. Ora, o Senhor é quem? É o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Não é liberdade para marchar, pular, gritar, de fazer cambalhota, né? Dizer que não, esta liberdade é liberdade aqui, ó. Você é liberto aqui. Quando alguém, o véu sai. É a liberdade do véu. É retirado o véu. É retirado a antiga aliança. A antiga aliança só serve para nós como um livro histórico. Na verdade, toda a Bíblia passou a ser um livro histórico, porque o próprio Apocalipse foi escrito antes da queda do templo. Se meses antes, se um ano antes, não posso precisar, mas foi escrito antes da queda do templo. Por quê? Porque o próprio templo ainda estava de pé quando João escreveu o Apocalipse. E o templo caiu no ano 70. Quando o templo cai, cai também a antiga aliança. Cai todas as ordenanças, as cerimônias, né, mosaica da antiga aliança, do antigo pacto. Então acabou ali, acabou ceia, acabou batismo, acabou jejum, acabou voto, acabou guarda de sábado, acabou tudo. Não há sacerdotes, certo? Não há cerimônias. E agora estamos no período após cruz, né, certo? E concretizado com a queda do templo, estamos vivendo o período graça, na nova aliança, no novo pacto, novo céu, nova terra, no reino estabelecido, eterno de Cristo Jesus. Amém? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, você é liberto. Quem tem o Espírito do Senhor é liberto da munganga, do engano, da mentira religiosa. Seja ela evangélica, católica, espírita, testemunho de Jeová, adventismo do sétimo dia. Você é liberto desse engano religioso, porque você agora é um em Cristo Jesus. E o teu Senhor não é mais o Jesus que nasceu de Maria. O teu Senhor é este aqui, ó. O teu Senhor, Jesus, agora é o Espírito, é o Cristo ressuscitado. Práticas da lei de Moisés não pertencem a mim e a você, porque nós já nascemos no novo pacto, na nova aliança, no novo céu, na nova terra. Já estamos prontos para partir e habitar com o Senhor no reino eterno de Cristo Jesus. Amém? Compartilha e compartilha. Aperta aí, ó. Aperta aí esse like aí, certo? E se inscreva no canal. Dá uma força a teu amigo, teu irmão em Cristo Jesus, Pastor Van, e se inscreva para a glória de Deus. Próximo estudo, princípio de dores. Princípio de dores. O que significou
para os judeus, Pedro, Paulo, João, o princípio de dores. Amém? Deus te abençoe grandemente. Se inscreva no canal.